Olá a todos que nos acompanham no AEScast. Este é um espaço da nossa associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer a engenharia e a arquitetura como pilares do desenvolvimento humano sustentável. E o tema de hoje é: quando ser boa no que faz não é suficiente. Liderança feminina em ambientes majoritariamente masculinos. E para falar desse tema, a gente recebe ela, engenheira eletricista e gerente de obras de alta tensão na Enel Distribuição São Paulo, Pamela Barros. Pamela, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você, uma mulher que inspira outras mulheres. A gente precisa de mais gente assim como você. Seja muito bem-vinda. Olá, Cris. Boa noite. Um privilégio estar aqui com você novamente. Sim. E muito obrigada pelas palavras. Né? Eu espero realmente poder inspirar mulheres a encontrarem o seu caminho e ocuparem seu espaço. Com certeza vai, já está inspirando. Você que está nos assistindo, não perca. Tem muita história boa, tem muita dica e tem muito assunto relevante aqui para vocês. Não perca. Vamos lá. Pamela é engenheira, líder técnica e referência em desenvolvimento de profissionais do campo técnico. Atua há 14 anos no setor elétrico brasileiro e atualmente é gerente de obras de alta tensão na Enel Distribuição São Paulo, conduzindo projetos de infraestrutura de grande porte. É coautora também do livro Energia em Transformação. Esse a gente já tem um podcast gravado, muito bom por sinal, e fundadora da marca técnica Sem Licença. Que legal! Pamela, começa aí contando pra gente um pouco da sua trajetória, quem é a Pamela, além dos cargos do LinkedIn, o que te trouxe na engenharia? Bom, Cris, eu sou esposa, sou mãe, né? E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei na área técnica fazendo um curso técnico de eletrônica na Rubens de Farias, que é uma escola técnica estadual, né? Sim, aqui em Sorocaba. Exato. E depois eu acabei indo para engenharia, me formei em engenheira eletricista. E eu até brinco assim que como a nossa cabeça ela consegue projetar aquilo que a gente deseja, né? E como a gente precisa se apegar. Na época que eu estava na faculdade, às vezes eu ia para São Paulo, passava em frente ao prédio da Eletropaulo, falava, ainda vou trabalhar aqui. Sério que você já sentia isso? Já, assim? eu passava embaixo do prédio e falava, vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. Uhum. Bom, quis a vida, o destino, o universo. Quando você passava ali na frente, o que você imaginava? O que as pessoas faziam ali? Porque eu já tive isso também. A gente passa em frente a algum lugar assim e fala, nossa, deve ser legal trabalhar aqui, né? E a gente cria esse estigma, essa imagem. O que você, na época, pensava, Pamela? Eu sempre gostei, né, da área elétrica, assim, da parte... Tanto que eu fiz eletrônica e depois fui para engenharia elétrica, né? E eu acho que é um serviço essencial. Nada funciona sem energia. A gente está aqui hoje, tudo que está ao nosso redor funciona com energia, né? A vida é energia. Sim. E a Eletropaulo atende a maior capital da América Latina, né? A gente tem aproximadamente hoje 9 milhões de clientes em São Paulo. Uau! Só ali na área da concessão da Enel São Paulo. É bastante. É muito. E então, assim, poxa, é um trabalho, assim, que brilha os olhos, porque acontece 24 horas. Enquanto a gente está conversando aqui, eu tenho equipe minha em campo trabalhando. Sério? Entendeu? Uau, que Sim, legal! então, é 24 horas funcionando. E é um serviço essencial, do mesmo jeito que a gente precisa do bombeiro, do mesmo jeito que a gente precisa da polícia, do mesmo jeito que a gente precisa dos médicos, a parte elétrica precisa funcionar. E tudo é energia, e energia é tudo que há, né? Nas suas diferentes formas e, enfim. Então, assim, aquilo ali pra mim era... Nossa, não era inalcançável. Tá. Era um objetivo mesmo, sabe? Eu tinha uma firmeza de propósito que eu nem sei de onde vinha, mas eu vou trabalhar aqui. E por incrível que pareça, explica, né? Cheguei lá. Fui para Goiás primeiro, fui para outros lugares primeiro, mas cheguei lá. Em Goiás, o que você, pela energia elétrica,
pelo trabalho? Sim, sim. Eu trabalhei numa distribuidora no interior de São Paulo, né? Quando eu saí dela, eu fui para a Enel em Goiás. Eu comecei na Enel em Goiás e depois eu vim para São Paulo, né? Então, eu tenho a minha trajetória. E dentro do setor elétrico, eu fui engenheira de planejamento, eu trabalhei com manutenção, minha base é manutenção, eu fui líder de base de atendimento, onde tinha o leiturista, onde tinha o pessoal que fazia obras, o pessoal que atendia emergência. Depois eu fui trabalhar com a parte como especialista, analisando dados, definindo estratégia. Depois eu fui para liderança, né? E que você está na Enel, desde quando você começou? Há 14 anos só, né? Não. Na Enel eu estou desde 2018. Tá. Já estamos chegando aí nos 8 anos. Mas no setor mesmo eu comecei bem antes, né? Eu comecei aqui no interior de São Paulo. Na época chamava Electro, hoje é Enel Energia, né? Tá, isso. E assim, me apaixonei completamente pelo setor, né? É um setor regulado, né? Então ele tem as regras definidas, né? Você conhecer as regras de onde você atua, onde você joga, faz toda a diferença. E eu aprendi isso com uma pessoa que foi um anjo na minha carreira, que teve a paciência de sentar do meu lado e falar, olha, aprenda isso daqui, ninguém gosta, ninguém quer saber, mas aprenda isso aqui, porque esse é o manual do tabuleiro que você vai jogar. Isso me ajudou muito, né? E... Abençoados sejam os anjos na nossa carreira, Nossa, eu tenho né? alguns. Eu tive alguns também, hoje viraram anjinhos literalmente, que me permitiu chegar no conhecimento que eu tenho, sabe? E assim, eu tive algumas inspirações também. Eu tive gestores que me deram dicas que eu nunca vou esquecer, né? Na minha primeira cadeira de gestão, a única dica que meu antigo gestor me deu foi o seguinte: o dia que alguém te procurar e falar para você que precisa conversar com você, você vai parar o que você estiver fazendo e você vai ver essa pessoa. Que legal. Que quando um funcionário fala isso para um gestor, ele venceu tanta barreira dentro dele mesmo, que com certeza pode ser, que não seja importante para você, mas para ele é. Pare e dê atenção. Humano isso, né? Super, assim, é um gestor super humano. Porque a gente já trouxe aqui outros convidados, falamos em liderança, em gestão de equipe, muitas vezes aquela pessoa que tem muito conhecimento técnico, muitas vezes não é um bom líder porque não sabe lidar com pessoas. E liderar é isso também, né? A arte de liderar é convencer o outro a fazer o que precisa ser feito sem impor a sua ordem, sem impor a sua autoridade. A pessoa vai fazer aquilo porque ela confia em você. E o exemplo arrasta também, né, sim, Pamela? Sim, a palavra ensina, exemplo arrasta. Gostei tenha dessa. Dúvida. Aí, a palavra ensina e... o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, é isso mesmo. Então, assim, essa foi a minha base, sabe? Essa foi a minha formação. Eu sempre gostei disso. E quando você está na posição de gestão, posição de liderança, é uma posição... Ela é um pouco ingrata, não vamos mentir. A posição de liderança, ela é ingrata. Todo bônus tem seu ônus. Exato. Mas ela é uma posição que permite você mudar a vida das pessoas. E crescer também, né? Como pessoa e como profissional. Então, assim, essas foram minhas bases, sabe? Eu sempre gostei muito de aprender, gosto de ouvir, gosto de conversar, né? E tem o lado do articular, né? Que eu acho que é o principal ponto que a gente vai tocar aqui hoje. Como que você consegue navegar, como você consegue articular sem perder a sua essência, seja ela técnica, sem perder a feminilidade, porque às vezes a mulher vira líder no setor que é majoritariamente masculino e passa a emular aqueles líderes que são durões, que são bravos, sabe? E acaba perdendo a própria essência. E você falou uma coisa agora que eu achei fundamental, que para mim é um dom, né? E assim, tem como a gente melhorar isso, desenvolver também, que é saber ouvir o outro. Sim. Às vezes parece ser tão óbvio ou tão básico, né? E é algo que muda tudo, né? Completamente. Assim, eu faço questão de saber quantos filhos meu funcionário tem, qual é a idade, que escola estuda, como que é o dia a dia deles. Hoje você tem quantas pessoas subordinadas a você, Pamela? Diretamente, são 16. Tá. É nível técnico altíssimo. Tá. Alguns têm 30, 40 anos de experiência.
Eu não tenho isso de carreira e Nem eles de têm isso vida. de experiência. Tão novinha. De vida, a gente... não vamos deixar isso de fora. Tá ótimo. Mas, e assim, só que eles são pessoas de altíssimo nível técnico, né? Uhum. E aí depois eu tenho alguns subcontratados que trabalham diretamente comigo, tá na casa dos 20. Tá. Que são fiscais de campo, são técnicos de segurança, são Que pessoas que respondem acompanham... direto para você. Isso. Tá. E depois eu tenho as empresas que são as empreiteiras. E aí a gente está falando da casa de 500 pessoas, vai chegar esse ano ainda 700. E tem como ter alguma dúvida que essa mulher não inspira alguém, gente? Hã? Se não inspira você aí, mulher que está aí nos assistindo, mas que a gente tem alguém nos representando, né? Porque eu acho que tecnicamente somos todos capazes, homens e mulheres, Sim. né? E ainda até é o que você falou, num ambiente majoritariamente masculino, que até então pouco se ouvia falar em mulheres nesse cargo de liderança. Sim. Até pouco tempo atrás a gente tinha menos de 5% de mulheres em cargo de liderança, né? Tá. Especialmente no setor. Eu tenho hoje o privilégio de responder para uma chefe mulher. Minha diretora, né, é mulher. Tá. Um exemplo também de gestão gestão humana, com cobrança, com firmeza. Ser humano não é deixar de ser firme. Sim. Né? Uhum. É ter na balança também o aspecto humano da relação do trabalho. Né? E eu tenho esse privilégio hoje, né, de ter uma gestora mulher comigo. Já tive gestoras mulheres abaixo de mim. Uhum. E assim, hoje a gente está na casa ali dos 10% a 15%, variando um pouco, né, em cada empresa, mas tem uma representatividade muito maior de mulheres hoje nos boards das empresas, né? Sim. Que vem é muito aumentando bom. Também, né? Vem diversificando, né? Sim. Antes a gente tinha uma ou outra mulher ali constituindo o board de alguma empresa e hoje a gente tem mais, né? Então, está mais equilibrado isso. Sim, alguém precisa dar um toque feminino, né? É o equilíbrio, não é? É um equilíbrio, acho que a diversidade traz um benefício muito grande, porque quando você tem a diversidade de pensamento, os pontos de vista diferentes para tomar a decisão, você acaba buscando um equilíbrio na balança, um pouco mais justo. Sim. Né? Não estou dizendo que os homens não são capazes. E nem acho que uma mesa só de mulheres vai ser melhor. Concordo. Na verdade, eu sou realmente a favor, primeiro, né, do reconhecimento pela competência e habilidade. Quem é bom, quem é capaz, quem entrega merece o reconhecimento. Independente de sexo e gênero, né? Exato. Da mesma forma, o respeito. Sim. Né? E não podemos desassociar essas coisas. Sim. Então, essa é um pouquinho daquilo que é a essência, né? E você falando isso, assim, já começamos com o desafio técnico, né? Se inteirar de algo que acontece em campo, muitas vezes você não vai ali executar, você não é operacional, mas você está ali na linha de frente, de tomada de decisões e tudo mais. Em que momento você percebeu que o desafio técnico deixou de ser o seu maior desafio? Na verdade, não foi eu que percebi. Alguém percebeu por mim. Viram em você o potencial. Exato. Que legal. E foi assim, num desafio que foi dado no ambiente técnico, e acabei tomando a frente do tema, coordenando as pessoas, articulando as informações, estruturando a forma daquele desafio se desenrolar. Uhum. E aí, depois da entrega desse trabalho acontecer, e por mais que, assim, eu não sou uma flor de pessoa, tá, Cris? Não somos perfeitos. Não. Não somos. Temos pontos de melhoria, temos pontos desafiadores em nós mesmos, que nós temos dificuldade ali de lidar, mas isso faz parte da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento. Exatamente. Né? Mas, assim, no desenrolar da atividade, independente das divergências, porque eu encontrei muita divergência para fazer esse trabalho na época. Eu consegui fazer a entrega. E aí alguém identificou isso e me colocou, olha, vamos fazer um treinamento para ver se você desenvolve para liderança técnica ou liderança de pessoas. E aí isso foi na minha primeira experiência no setor elétrico, que foi assim, uma escola. Eu sou muito grata por essa experiência e eu sou grata por todas as que eu tive na minha carreira, né? Essa em especial.
me ensinou muito, pro bem e pro mal. Tá. Me ensinou dos dois lados. E esse treinamento, eles identificaram o meu viés de liderança de gestão, né? Não era a minha intenção na carreira, minha intenção era especialista. Tá. Eu, se fosse só Aquela eu escolher... carreira Y, né? Uau! Eu tava pendendo para o lado do especialista, mas alguém falou para mim, não, seu lado aqui é gestão. E quando eu saí daqui de São Paulo e fui para Goiás, eu fui pro lado da liderança técnica de novo. Tá. Sem nenhuma intenção de virar gestora. Não durou um ano. Eles me colocaram na cadeira de gestão de novo. Aí eu falei, bom, não adianta eu fugir. Esse aqui é o meu caminho. Vou abraçar, vou acolher, vou me aperfeiçoar o máximo que eu puder. Porque isso é natural, Pamela. É inerente a gente. A hora que a gente vê, a gente já tá fazendo. Quando eu vi, já foi. Essa que foi a verdade. Quando veio o convite, isso. já tinha. Falei, poxa, eu não queria mais cadeira de gestão e tô aqui de novo. Não sai mais. E conta assim um pouquinho mais pra gente como que foi construir a sua carreira em obras de alta tensão, porque eu acho isso assim fascinante, sabe? Só de lidar com alta tensão é um universo tão diferente, mesmo quem trabalha com energia elétrica, as obras de alta tensão, ela é um universo à parte, né? Então, os demais que me desculpem, né? Mas assim, a alta tensão é conhecida como a elite dentro do setor, né? Tá. Então, e aí a gente tem na distribuição, né, para quem não entende do sistema, a gente tem a geração, que são aquelas barragens para exemplificar, os painéis solares, as pás eólicas, elas geram energia. Aí a gente tem a segunda etapa do setor, que é a transmissão. Aquelas torres enormes que a gente vê espalhada, acompanhando estrada, portando cidade, aquilo lá basicamente é transmissão. Tá. Né? E daí a gente chega naquelas estruturas horríveis, que são as subestações, que tem aquele equipamento enorme, que é o transformador que faz barulho e quando explode apaga a cidade inteira. Dali para frente a distribuição, de uma forma bem genérica, né? Na distribuição, trabalhar com alta tensão é elite. São os profissionais mais capacitados, com maior experiência, como eu falei, eu tenho gente com 40 anos de experiência na minha equipe. São os trabalhos mais pesados, né? E com um nível de risco altíssimo. Então, não existe atividade sem risco. A gente não vê, né? Não vê e não tem segunda chance. Não tá? existe, é instantâneo, né? Uau. Quando é instantâneo, Cris, é ótimo. Porque quando não é, as sequelas são terríveis, né? Sim, lógico que eu não estou falando que é ótimo alguém se acidentar, jamais. Tá. Mas a consequência de um acidente em alta tensão, a sequela dele é terrível. Tá. Né? Então, assim, é uma área onde você não pode relaxar com relação à segurança em momento algum. Tá. Tanto que o nosso pilar de atividade é a segurança. A gente tem inúmeros procedimentos. Nós temos vários bloqueios, né? Tá. Desde o planejamento da atividade, você vai lá em campo visualizar todos os riscos, desde o trânsito, desde uma árvore, desde uma geração que está ali próxima. Você tem que mapear todos os riscos possíveis. É uma cadeia gigantesca, né? Antes de você executar de fato essa atividade. E não existe atividade sem risco para nós. Tá. Todas as atividades que a gente faz na alta tensão tem risco. Todas. Tá. Até vamos tirar um mato de dentro de uma subestação. Tem risco. Né? Passou do portão para dentro, tá no risco. Então, é assim. É elite que lida, Tá. muito especializado e com alto risco. Tem que ser muito específico, né? Sim. Um nicho muito, assim, específico mesmo, Esse né? Esse é. E agora vamos entrar num momento em que a técnica deixa de ser suficiente. Existe algum perfil de profissional que você encontra com frequência no setor técnico, especialmente entre mulheres? Quem que é essa profissional? Tem sim. Geralmente, assim, principalmente quando fala de alta tensão. Né? Tá. E aqui eu poderia citar alguns nomes, inclusive alguns que estão trabalhando comigo hoje. Legal. Elas entregam a mais. A mulher que está nesse setor geralmente tem uma paixão por esse setor. Ela gosta do que faz. Ela gosta desse nível
de conhecimento, de especificidade, nível técnico elevadíssimo. Não só as mulheres, os homens também, mas especialmente as mulheres. Por que eu estou falando isso? Não estou levantando nenhuma bandeira feminista, mas a gente vem de um patriarcado. Vem, isso não tem como negar, né? Não que a gente vai idolatrar isso que você está falando, mas ele tem que ser dito porque a gente ainda está no movimento acontecendo, né? Sim, e ainda as mulheres se cobram ainda para entregar mais. Isso acontece comigo, eu tenho essa mesma autocobrança. Eu preciso todos os dias provar que sou boa o suficiente, capaz o suficiente para ocupar a posição que eu ocupo, né? E isso acontece em todos os níveis, desde o técnico, que a gente está lá em campo fazendo fiscalização, o engenheiro, até o gestor, né? Lógico que quando você sai do nível operacional, vai para o nível tático e para o estratégico, muda, né? Até porque uma mulher que senta no nível estratégico aprendeu a navegar. Ela sabe navegar nesse mundo. Ela sabe como se posicionar. Raríssimas as exceções, que é a tartaruga em cima da árvore, né? Raríssimas. Adoro esse exemplo. Raríssimas as exceções, mas ela sabe navegar, né? Então, o perfil profissional que a gente encontra geralmente são mulheres com elevado nível de entrega, elevado nível de reconhecimento e uma imensa dificuldade de se posicionar quando você põe numa porta para dentro. Ou põe numa reunião. Em campo ela domina. Totalmente. Tecnicamente, assim... Impecável. Impecável. Mas quando você põe numa sala de diretoria, não consegue se posicionar. A técnica não é suficiente. Não. Não é porque a pessoa precisa saber navegar. E aí chega um momento em que tentamos jogar um jogo com um manual antigo. Quando percebeu isso na sua estratégia? Primeira cadeira de liderança, Cris. Técnica, tranquilo. Manual de contabilidade embaixo do braço. Manual do setor elétrico embaixo do braço. Regra do jogo embaixo do braço. Perfil da empresa mapeado. Sabia como lidar com as pessoas, mas entrava na porta da reunião para dentro. Não sabia me posicionar. Não tinha segurança de me posicionar. Eu tinha todos os dados. Mas como que você joga um jogo quando você sai do campo e senta na frente de um tabuleiro? Porque a realidade é o seguinte, você costuma fazer altas entregas. O profissional de alto desempenho está acostumado a fazer entrega e ele recebe a descarga de dopamina, e aí a gente vai falar um pouquinho de neurociência, né? Todo gestor precisa conhecer isso. Inteligência emocional e neurociência, para saber lidar com a própria equipe. Sim, é fundamental. E consigo mesmo. Sim. Porque o gatilho está lá, para todo mundo. Para tudo. Então, aquele funcionário de alto desempenho, ele é movido pelas entregas. Ele tem uma descarga de dopamina a cada entrega que ele faz. Aquele cara que trabalha até mais tarde, quando você não precisa pedir. Aquele cara que dá um pouco a mais, sem você precisar cobrar, ele é viciado nessa dopamina. Ele é o automotivado, que o pessoal chama. Ele é viciado nisso. Quando ele vai para uma posição estratégica e ele entra numa sala com um diretor ou com uma gerência, quando ele termina de fazer uma colocação dele, não pisca uma telinha verde dizendo parabéns, você acabou de influenciar o diretor. Não tem isso. Não tem. Entendeu? Não tem a descarga de dopamina. A descarga de dopamina é outra. Você tem que buscar outras formas de satisfazer aquilo. Alimentar, né? Alimentar. Dar o combustível, né? Da automotivação. Ninguém é motivado de forma externa. A motivação é interna. Sim. Entendeu? E a hora que você entra nessa posição, que você tem toda a técnica, você tem que tomar cuidado com algumas armadilhas. Exemplo meu. Vamos contar um caos. Vamos, adoro casos. Adoro casos. Vamos lá. Lá em Goiás, tenho uma amiga ainda, ela, por acaso, ela era do RH lá, e ela foi a pessoa que me deu mais feedback assertivo nessa vida. Ela não tinha filtro para me dar feedback, e eu amo ela por isso. E ela sempre brincava comigo, põe o leão na jaula. Tranca o leão na jaula. Ai, ai, ai. Segura sua fera. Coisa quase que nunca acontece. Vou dar um exemplo prático. A gente tem um projeto e aí a diretoria vem e tem que entregar na metade do tempo. Tecnicamente, sim, a gente sabe que não dá para fazer. A gente tem toda a justificativa técnica na ponta da língua para vomitar em cima do diretor, né?
Normalmente, quando a gente é muito técnico... É reativo. Exato. Como que a gente se posiciona? Não é possível, Imagina! Não tem como. Vai fazer o pessoal trabalhar de madrugada. Que espana. É o padrão. Padrão. Mas, viu, eu já fui muito de campo também. Ai, não vem me apertar não, que eu espano. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que eu vou treinar ela nisso ainda. E é uma mulher, eu vou treinar ela nisso ainda. Aconteceu isso com ela essa semana. A primeira reação é essa. Você vomita. Tá. Como que você sai? Você mantém o técnico, você não precisa sair do técnico. Mas como você posiciona o técnico no tabuleiro? Olha, eu posso analisar aqui o que a gente pode fazer. Mas, se a gente espremer 15% que seja esse cronograma, a gente vai ter esse risco. Esse risco. Tem um risco regulatório aqui. Vai custar tanto para a companhia. A diretoria está de acordo de assumir esse risco? Você falou a linguagem da diretoria. Prazo, custo e risco. Se posicionou da mesma forma, sem ser reativo, mostrando que você está preocupado com o negócio e não com a sua atividade. Exato, que legal, né? Manteve a técnica está lá, está no mesmo lugarzinho de sempre. O leão ficou trancado dentro da jaula, mas você mudou a postura. Eu era a pessoa que reagia exatamente como eu falei. O fígado entrava na frente assim, eu não tinha zero inteligência emocional. Zero. Eu tive que aprender com alguém que teve a nobreza. Sim, eu de também vir para vejo mim dessa forma. E falar, olha, você precisa trancar o leão dentro da jaula. Larga a mão de ser sincericida. Que signo você é, Eu sou de peixes. Ai, pisciana. Ai, porque eu também sou sincericida, né? Enfim. Então, assim, esse foi um dos causos, né? E eu tô vendo a minha cópia na minha equipe recentemente. Vou dar exatamente... É lindo isso, né? Cara, você já passou por aquela estrada hoje? Já, e assim, é uma pessoa que há pouquíssimo tempo eu já tive uma conversa, né, nos bastidores, porque a gente que é gestor é assim, você tá olhando a pessoa lá, a pessoa não precisa fazer muita coisa, você já sabe, aquela ali vai pro lado técnico, aquele ali vai pro lado de gestão, aquele ali vai pro lado... Com o tempo você vai pegando a prática, né? Experiência. Então essa daí eu já bati o olho, eu já sei para que lado que eu vou desenvolver ela. Eu já cantei a bola dentro de casa, falei, isso aqui eu vou preparar para tal posição, tá? Então agora eu vou começar a desenvolver, mas é a cópia, assim, ó. Fala, meu Deus do céu, eu tô me vendo ali. Tô vivendo tudo de novo. É tão bonito você como ter um reconhecimento assim do seu trabalho e você vê assim a evolução do funcionário, né? Nossa, para mim é vitória, assim. Quando eu consigo fazer uma promoção. É o resultado, o fruto da sua liderança, da sua gestão, da sua especificidade, né? Eu tenho outras mulheres que trabalharam comigo, por exemplo, eu tenho uma menina que trabalhou comigo, ela não queria se candidatar a uma vaga de engenheira, ela era parceira, eu estava com a vaga de engenheira aberta, ela não tinha se candidatado, eu chamei ela numa sala e falei, por que você não se inscreveu para a vaga? Não, porque eu não vou dar conta, eu vou deixar você na mão. Eu decido quem dá conta e quem não dá, se inscreva na vaga. Você pegou e já... Eu decido quem dá conta, quem não dá. Você se inscreve na vaga. Tenho certeza que você vai passar. Você tem tudo que precisa para a vaga. Porque as pessoas esperam estar pronta para se lançar. Mulher espera estar pronta para se lançar. Homem acha que está pronto e vai. Isso é uma diferença fundamental entre homem e mulher. Aliás, é uma diferença biológica. Não é? A mulher é programada pela cautela. O homem é programado para o risco. Isso é diferença biológica. Então, a mulher geralmente quer ter certeza que está pronta para ocupar uma cadeira. O homem vai sabendo que não está pronto e está tudo certo. No caminho a gente descobre, no caminho a gente inventa e faz acontecer. Essa eu empurrei. Falei, não, vai. Uhum. Ela ficou comigo, acho que um ano e meio. E hoje ela é a primeira gerente de usina hidrelétrica do Brasil. Está lá no sul. Mamãe também. Você falando assim, são as viradas de chave, as viradas técnicas, né? E ela foi. E foi assim, eu vou, vai sim. Quando eu entrei na indústria, o meu primeiro contato com a indústria, eu lembro que tinha um gestor que falava assim, olha, Cris, aqui a gente não pergunta se você sabe nadar.
a gente só joga você no mar. A gente fala assim, você sabe nadar? A pessoa, puf, empurrou já. Aí você já... E começa, e assim vai. É isso aí. Mas é o se lançar, entendeu? É o se lançar. Às vezes o trabalho forja. O trabalho forja o profissional. Lógico, você não pode jogar ninguém no mar e não deixar nenhuma boinha do lado ali pra dar uma esticadinha de braço, né? Então, não é... É a liderança, né? Não é ser chefe. A gente sabe que tem uma diferença aí. E quantas são as viradas de chave, assim, as viradas técnicas, virada da liderança técnica, Pamela? Eu considero fundamentais 3, tá? 3. A Quais primeira são elas? Vamos é lá. a gente não abandonar a técnica, né? Mas aprender a jogar com a técnica. A segunda, que eu acho que todo profissional precisa se fazer. Quem é você quando você não está entregando? Uau! Porque para você liderar, você tem que saber que você não vai entregar todo dia. Aliás, você não vai entregar nada. Quem vai entregar é a sua equipe. Você, como líder, não entrega nada. Você tem que ser uma ferramenta para que a sua equipe seja capaz de entregar. E isso foi um ponto para mim, quando eu também estava na indústria. E aí o gestor, Cris, você não vai querer uma equipe para você? E eu pensando na carreira Y, né? E aí é o que você falou agora. Quem você vai ser quando não é você que entrega, é a sua equipe. E eu tinha muito forte lá, acredito que muita gente aqui que está ouvindo a gente também. Não, eu só quero trabalhar com aquilo que depende de mim, porque aí eu consigo ter o controle. Porque quando foge da equipe, aí eu já fico vulnerável, porque aí eu dependo de uma outra pessoa, de uma outra equipe para poder somar o meu resultado e entregar isso. Não é fácil. Não é. E assim, você como líder, você vai influenciar, você vai dar ferramenta. Às vezes a equipe vai usar você e vai soltar você para abrir caminho na frente. Porque o papel do gestor é tirar as pedras do caminho para permitir que o trem passe, né? E filtrar muita coisa também, né? Que vem de cima. É filtro, né? É filtro. E middle manager é pior, que o middle manager é aquele cara que está embaixo da diretoria, traduz o que a diretoria quer para a equipe, filtrando, e segura o rojão da equipe para cima. Então, e é o que mais tem, né? É o que mais tem, é o que mais sofre, é onde o pessoal mais espana. Sim. E assim, gente, é onde aprende. É onde aprende. Assim como no setor elétrico, todo mundo precisaria trabalhar um pouquinho na distribuição, que é o pessoal que atende emergência embaixo de chuva, batendo chave. Sabe quando apaga tudo aquela galera que está com o bastão e com a escada na rua? Nossa. Todo mundo deveria passar por lá para aprender o que é o dia a dia da distribuição, que é o coração da distribuição. Todo gestor precisa passar um tempinho ali considerável como middle manager para criar a casca, para depois, quando sentar numa cadeira de diretoria, aprender a filtrar, aprender a ter inteligência emocional para lidar com pressão, porque já vem filtrado para a gente, geralmente. Né? A gente acha que é muita pressão, mas já vem com filtro. Né? Quanto mais você se aproxima, você começa a entender que tem um filtro bom ali. Sim. Né? E é isso, né? Na verdade, ônus e bônus, que nem a gente falou lá atrás. Então, assim, a gente tem, primeira virada, a técnica, né? O ativo, né? Estratégico. 2, a identidade antes do posicionamento. Sim. E a terceira? Não perder a essência. Ser humano acima de tudo. É o que a gente falou lá atrás. Falando de mulher especificamente, que é onde eu posso Sim, que é falar onde com propriedade, né? Não perder a própria essência. Né? O leão tá trancado na jaula? Tá. Eu adorei isso. Mas... Adorei. Tranque seu leão. Vamos conversar. Todo mundo sabe que ele existe. Todo mundo sabe que ele existe. E assim, lido com naturalidade. A minha equipe hoje, eu tenho uma proximidade muito grande com ele, liberdade deles me ligarem para dar feedback tranquilamente, assim como eles sabem que o feedback comigo é tempo real. Tá. É na hora, aconteceu, a gente conversa, tudo certo, segue a vida. Extremamente profissional. E as demais áreas também sabem que quando eu vou para cima, atrás de alguma coisa,
eu não aceito o não com facilidade. O que era o leão antigamente, hoje em dia virou persistência. Tá. Mas não preciso me masculinizar para isso. Não sou a pessoa que fala mais alto na sala. Muitas vezes eu sou a pessoa que fica quieta e costura no bastidor, ao invés de falar. Mas é aprender a jogar com a tua própria essência. A minha essência, basicamente, é a pessoa que faz a política da boa vizinhança. Eu te ajudo, você me ajuda. Tá. Muitas vezes eu vou pedir uma ajuda, eu já começo pedindo desculpa, ó. Desculpa, mas eu vou ter que te apertar, tá? Eu preciso disso, assim, 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 assado. Dou contexto, dou a história toda, mas não perdi a essência. A minha essência É autoconhecimento, além de tudo também, porque você saber como que você é. Você não é igual o coleguinha do lado que lidera a equipe do lado. Você é você. E como lidar com as entregas, e com assim, a sua essência. Quando um gestor tenta copiar o outro, fica artificial, né? Quando você tenta copiar o modo de agir de alguém, você perde a autenticidade. E aí tudo que é forçado, né, ele soa falso. E o falso não gera credibilidade. Porque o principal é credibilidade. Tá. Quando você vai construindo, é uma construção. Sim. Né? É assim, respeito e credibilidade, ninguém deve a ninguém. É tudo conquistado. Tá. Né? Então, você vai construindo aos poucos. Com a sua forma de agir, com a sua forma autêntica de ser. As pessoas têm que saber que a Cris é diferente da Pamela e tá tudo bem. Cada um tem a sua forma de fazer. Ambas têm a sua entrega, mas... Cada um no seu espaço. É isso aí, no seu quadrado. Sem problema nenhum. Cada um da sua forma de lidar. Né? E lógico, assim, respeito tem que ser sempre a base de qualquer relacionamento. Sempre. É o alicerce. É um ser humano falando com outro ser humano. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Sim. Lógico, aí entram outros aspectos, né, que eu discuto bastante. A gente, o líder, a partir do momento, o primeiro cargo de liderança que você tem, você não representa mais o seu CPF. Você representa o CNPJ da empresa que paga o teu salário. Então não é o seu interesse, é o interesse essa consciência, né? É o interesse do CNPJ. Você pode ter os seus valores, as suas convicções e assim, não é passar por cima dos seus valores. Mas é com os seus valores construir uma liderança que leve o resultado que o CNPJ precisa. Porque você foi colocado para liderar uma equipe para alcançar um resultado. Uhum. Então, esse é o principal ponto, né? Mas como você vai fazer isso? Você pode ser autêntico. Você não precisa ser cópia de ninguém. É verdade, não é? Adorei. Nossa, é muito gostoso falar sobre isso, não é? Aí eu particularmente gosto, eu adoro. Né? Agora vamos falar o que é a técnica sem licença. Explica um pouquinho como que você viveu essa transformação, como que você decidiu apoiar outras profissionais. Como que nasceu a técnica sem licença? Então, eu tive alguns mentorados até por pedido da própria empresa, né? Tinha alguns programas de mentoria e eu recebi tanto homens, jovens, né? Na verdade, que estavam em início de carreira, homens e mulheres. E tinha uma diferença, assim, brutal entre eles. Vamos dar um passo atrás, vamos falar de novo de biologia. Adoro! O cérebro masculino, ele é programado para não registrar e tem um nível de atenção menor a voz feminina. Tem uma diferença biológica. E, assim, 80% das vezes que uma mulher está falando, a tendência é que um homem interrompa. Biologia também. Então, eles são programados para não nos ouvir e, invariavelmente, vão tentar nos interromper. Não é culpa deles, a biologia está aí para dizer que isso é uma programação biológica. Isso. Algo que se arrasta por gerações, enfim. Tendo posto isso, o que é a tendência feminina, né? Quando é muito técnica, que a gente falou, alto nível de entrega, geralmente mais retraído, uma vez interrompido, ou não volta mais a falar,
fica sem graça, ou ela senta naquela postura de tentar falar mais alto para ser ouvido. Né? Fica tolhido, né? Ou se tolhe e poda completamente, ou tenta falar mais alto que quem está falando para tentar se impor de uma forma mais agressiva. Controle. A técnica sem licença é o seguinte, é aprender a expandir, aprender a ocupar o espaço de uma forma natural, sem precisar agir de forma agressiva em nenhum momento, mas sabendo ocupar o espaço. E assim, você não precisa pedir licença para você falar o que você sabe ou para continuar um tema que você já estava falando para alguém te interrompeu. Isso entendeu? tem muito de CNV também, não tem? Comunicação não violenta? Tem. Tem comunicação não violenta. A base, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Então, tem alguns livros que norteiam isso. Então, eu vou começar do básico, né? Tá. High Output Management. Depois a gente vem para Armas da Persuasão. Porque a forma que você fala, o momento em que você fala, não é a persuasão de forma negativa. É persuadir alguém a ser capaz de acolher aquilo que você está falando. Né? E ver credibilidade nisso, ver sentido no que você está expondo. Exato. E aí a gente tem também comunicação não violenta. E aí vai desde inteligência emocional, como fazer amigos, influenciar pessoas. De todos esses livros aí que você citou e que alguns que você ainda não citou, Pamela, qual que você acha, assim, o number one? Tipo, esse tem que ser. Se você tiver que falar para a pessoa, ó, você vai ter que ler um só. Qual você indicaria? Mas é um. Um só? Um só. É difícil, eu imagino, mas um só. Number one. Olha, number one que vai ter, assim, um apanhado muito bom, principalmente se for um gestor novo, é o High Output Management. Porque ele vai te dar a ferramenta prática para você já começar a fazer uma gestão, para começar a ter uma base de liderança. Mas não dá para ser gestor com um livro só. Não dá. Não dá, entendeu? Primeiro, a gente sabe. Primeiro tem que ter o autoconhecimento. Então, a inteligência emocional. O Dale Carnegie, lê os livros dele. Ele vai te ensinar a se reconhecer. E você começa a ler os exemplos, você começa a se achar. Aí você fala, nossa, agora eu tenho que ir pro outro, porque é um vício, né? A gente descobre e a gente se identifica tanto com um livro que daí ele já desperta outro e assim vai. E assim, para quem não tem paciência de ler, baixa lá um aplicativozinho no celular, paga R$19,90 lá na Amazon, põe para tocar no carro. Audiobook? Audiobook, funciona do mesmo jeito. Né? Tem um que eu li recentemente, chama Foco, do Dale Carnegie também. Tá. Muito bom, muito bom. É assim, é uma orientação, é praticamente um curso de pós-graduação em gestão. Uau, entendeu? Que legal. Se você conseguir, lógico, transitar e trazer aquilo para o mundo de gestão. Mas, assim, voltando ao nosso tema, né? Você se preparar, né, para saber se posicionar e saber que você não precisa de permissão de ninguém para ocupar o seu espaço. A técnica sem licença é isso. Não há necessidade de permitirem que você ocupe espaço. Você não precisa estar 100% pronto para ocupar um espaço. Você pode ocupar, né? Com muita humildade. Sim. Sabendo que vai ter falha. E, gente, a gente precisa normalizar o erro. No sentido de que todo mundo está aqui para aprender. Todo mundo está aqui para aprender, ninguém é perfeito. Vai falhar. Aqui hoje a gente já soltou um monte de lorota. É bom, porque a nossa lorota, alguém que está ali assistindo a gente já se identifica e é um anzol, é um gancho para aprender. Alguém, peraí, eu tenho isso também. Me identifiquei, então peraí, que agora vem uma coisa mais interessante. Exatamente, opa, tô vendo. Que a gente, me achei. As pessoas, elas se identificam umas com as outras, Sim. né? E aí, nesse gancho aí, a gente pega alguém. É bem isso. Né?
E Pamela, quem que costuma procurar você hoje? Em que momento essas mulheres chegam? É um público mais só mulheres ou você também trabalha com homens? Homens e mulheres, Cris. E assim, em todos os momentos você pode imaginar. Uhum. Desde o início de carreira técnico, até em base de formação, até a middle manager já estabelecido, gerente já estabelecido. Com muitos anos aí de profissão e tendo dificuldade de liderança? Sim, principalmente de posicionamento. Tá. Existe um gap de liderança muito grande porque a gente tem uma geração nova que não se interessa por essa atividade, né? E aí a gente tem pessoas que não estavam completamente capazes sentando em posição de líderes, massacrando algumas equipes, inclusive. Uhum. Ou que são muito bons, têm aquela técnica absurda, mas não conseguem ler o tabuleiro. Porque, assim, a gente está no Brasil acostumado a ver política com um viés muito negativo, infelizmente. Infelizmente, sim. Mas um relacionamento dentro do ambiente corporativo, ele é político. Político no sentido de que é um jogo de equilíbrio de pratos, onde você tem o prato econômico, o prato do investidor, né? Que tem que ser servido. No meu setor, tem o prato sociedade, tem o prato regulador, e cada um desses pratos tem que ser servidos. E dentro da própria estrutura organizacional de qualquer empresa, você tem uma disputa entre setores. Você tem o setor que controla a liberação da verba, você tem o setor de RH que controla a questão dos recursos humanos, né? Recursos humanos. Sim. Né? Você tem ali cada um dos seus setores. Tem a frota, tem a logística. E assim, o relacionamento, a forma de tratativa ali dentro é um relacionamento político. Então, saber jogar esse tabuleiro político de uma forma estratégica, lendo o ambiente, sabendo que o seu posicionamento numa reunião não é só aquela pessoa para quem você está falando que está te ouvindo. Você tem todos os outros ouvindo o seu posicionamento. A leitura deles, será que vai ser a mesma que você quer passar para esse aqui? Será que eu estou sendo clara naquilo que eu acho que eu estou transmitindo? Exato. Qual é o recado que você está dando fora a palavra que você está colocando? Exato. Porque o que você diz não é o que a pessoa do outro lado está entendendo. Exato. Tem muito mais por trás, entendeu? Então, às vezes, a maior parte dos gerentes que eu converso, dos gestores que eu converso, tem essa dificuldade de navegação, de leitura de cenário. Na verdade, às vezes é uma falta de orientação mesmo. Olha, tudo bem você falar o que você quer falar, mas escolha a forma de falar, porque você tem outras pessoas na sala que não vão entender da forma que você está falando, vai entender no viés dele. Exato. É um exercício de empatia. Se você estivesse na cadeira dele, como que você entenderia o recado que você está passando? É isso mesmo que você quer passar? Isso é muito difícil. E depois que falou, não volta, né? Não tem como desfalar. Não dá? Rebobina a fita, corta aí. Não, peraí, volta. Não dá. Não dá, entendeu? O jogo ali é vida real. Né? E assim, quem está no começo de carreira, geralmente são pessoas com um nível técnico elevadíssimo, mas que tem muita dificuldade de posicionamento. É dificuldade mesmo, sabe? Medo de se posicionar. E Pamela, traz pra gente aí um caso assim, um case que você fala, Cris, esse foi um grande desafio da técnica sem licença. Tem um colega né, que me procurou algumas vezes e assim, ele não queria estar na posição que ele estava. E ele estava numa posição de liderança. Mas não era o que ele queria. Tá. Não era o que ele gostaria e ele tinha muita dificuldade de falar não. Porque saber falar não é uma arte também. Né? E não é uma frase inteira, né? É. Muitas vezes, e na maioria delas, a gente não precisa justificar o não, né? Não. Na verdade, o não por si só está justificado. Tá. Tudo que vem depois é aquela história, né? A explicação, ou ela não resolve, né? Ou ela não adianta nada. Não explica e não resolve, sabe? Eu tive um gestor que eu admiro muito, enfim. E assim, a gente chegava para ele
e começava a querer justificar a não entrega. Ele, calmamente, ele ouvia, se a gente estendia demais, ele cortava e falava, tá bom, peraí. Tudo isso que você está me dizendo, explica, mas não justifica. Eu adorava quando ele falava isso. Vamos ao ponto. E agora, como vamos resolver, então, a partir daqui, desse momento? Então, assim, são anjos na nossa vida que passam, que nos ensinam, né? E que essas frases ficam guardadas, né? Fica. Então, esse rapaz era isso, né? Ele se remoía. Aí a gente sentou para tomar um café, bater um papo. Ele me ligou e falou, preciso conversar. Falei, tá bom, vamos tomar um café, né? Sentei com ele contou tudo. Eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta simples para você. O universo já sabe disso? Ele olhou para mim e falou, você já falou para teu diretor que tu não quer ficar nessa cadeira? Não posso falar isso. Eu falei, por que você não pode falar? O que vai acontecer com você? Você não está procurando emprego para sair da empresa? Tô. Você acha que a empresa quer que você saia, cara? Senta e fala para ele, cara, se eu ficar nessa cadeira eu vou sair, não estou feliz. Vou adoecer. Tá me fazendo mal, eu não me sinto confortável para ocupar essa posição. Se coloca à disposição dele para preparar alguém para ficar no seu lugar. Deixa claro que não é isso que você quer para sua carreira, né? Mas se o universo não souber o que você quer, fica difícil dele agir. Inclusive, para você ter uma ideia, eu sou próxima de você e só estou sabendo disso agora. E aí? Levou um mês, chamei ele para conversar de novo, e aí, conversou? Não conversei ainda não. E tá bom, senta aí, abre teu computador, marca a reunião. Não, marca, põe aí na sua agenda, tal. Ele, não, calma, não tô preparado. Não dê essa opção. Marca aí. Ele colocou... Não tô perguntando se você tá preparado ou não. Não, preparado ele nunca ia estar. Nunca. Meia hora depois você marca uma comigo. Você sai de lá e descarrega adrenalina em mim, né? Beleza, fez, conversou. Por uma semana o cara resolveu. O cara tava pensando em mandar ele embora, porque ele não tava desempenhando como líder. Ele não era um líder. Ele era o Y. Entendi. Ele era o Y que tava na ponta errada. Sofrência. Completa sofrência. Completa sofrência. Já tava no ponto de burnout já. Nossa, e você falou, adoecendo. E você falou um negócio muito legal agora, que é assim, eu prego em todas as paredes, assim, básico, bem feito, né? E foco na solução. Tem um negócio que acaba com o meu dia quando alguém liga para mim para reclamar. Reclama. Eu vou, igualzinho o teu antigo gestor, eu vou até o limite da minha paciência. Tá. Vamos usar a mesma energia para buscar solução? Explicou, mas não justificou. Vamos lá, a partir de então, como vamos resolver? O que dá para fazer? Né? Eu até brinco com a minha equipe, gente, essa Inês é morta. Joga a pá de cal em cima. Essa Inês é morta. Como que a gente resolve? Porque não adianta. Infelizmente ou felizmente, né? Porque se a gente pudesse ficar voltando para trás... Rebobinava, não daria muito certo. A gente ia fazer mais besteira do que a gente já fez. Não dá para voltar para trás. O que dá para fazer diferente daqui para frente? Lógico, tem que tomar cuidado para não acontecer. Mas aconteceu? Não, porque se tivesse feito assim... Nossa, drenou minha energia já. Não, gente. Qual que é o foco? É resolver o problema. Vamos resolver o problema. Temos disso. Estamos aqui. Precisamos aqui. Onde que eu tô? Pra onde que eu vou? Exatamente. Como que eu chego lá? Exato. Adorei. Isso. Sensacional, Pamela. É uma delícia aqui conversar com você e a gente já está chegando ao fim de mais um AEScast. E eu queria que você deixasse aí um conselho. Qual o conselho, né, que você deixaria especificamente para as mulheres que estão começando agora e depois um geral, ou um geral que abrange homens, mulheres, independente de gênero, né? E depois desse conselho aí que você... Qual é a frase, o recado que você quer deixar? Como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, contactar você? Legal. Bom, primeiro, né, um recado. A gente não precisa pedir licença para ocupar o nosso espaço, né? Nós, mulheres, mas os homens também. Ninguém precisa pedir licença para ocupar um espaço que já é seu.
aprender a se posicionar, aprender a se conhecer principalmente e ter um relacionamento saudável consigo mesmo, com aquilo que você tem como objetivo, é o principal, né? E assim, quando a gente trava, é importante buscar ajuda, é importante a gente trocar experiências, né? Então, eu prego que ninguém precisa pedir licença para ocupar o próprio espaço. Então, eu fico à disposição para quem quiser, né, Pode entrar em deixar contato. seu contato, que depois a gente edita aqui. É o @apamelabarros no Instagram. Eu vou deixar um link também, Cris, para vocês publicarem. Uhum. Ele é um testezinho simples, num Forms, tá? Uhum. Para quem quiser se conhecer, para quem quiser saber onde que está posicionado. Então, assim, você vai lá, preenche 11 perguntinhas, é super rápido, e você vai entender como que você está no seu nível profissional, como que você está se posicionando, onde você precisa melhorar. É um teste rápido com um diagnóstico pronto. Não vai falar comigo, não vou, nada disso. Vai preencher lá e vai receber o seu diagnóstico pronto para você ter um autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo para você conseguir evoluir. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu tô nessa jornada. Todos estamos, né? Todos estamos, e olha, a gente descobre cada coisa. Nossa, Jesus. eu não sabia que eu era assim. Não, eu brinco. Quando for falar mal, me chama. Eu conheço cada coisa de mim que você não faz ideia. Ótimo. Você vai deixar o link aqui? Fala o link pra gente. O Instagram é a Pamela Barros. Tá. E o link eu vou deixar pra você colocar no... Tá bom, perfeito. Bio, tá a bom? gente já, depois, só acompanhar aqui. Tá certo? Muito obrigada pela oportunidade, Cris. Um prazer estar aqui com você falando de algo que eu amo fazer, que é gestão. E a gente ama ouvir. Muito obrigada pela sua participação no nosso AEScast. Foi um prazer tê-la aqui. Um prazer todo meu. Eu agradeço você, associado, que nos prestigia, que está nos assistindo, parceiros, empresários, porque a AES é feita por pessoas para as pessoas. E se você curtiu, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Te vejo lá.